Fala galera, Roma Trader na área novamente aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje, nesse vídeo aqui, foi muito interessante, vou fazer aqui, vou passar um padrão de candle para vocês, muito interessante, tá? Vou também responder a um comentário. Então, primeiro vamos responder o comentário do rapaz que já está na nossa comunidade sempre aí interagindo, assiste as nossas lives de HK50 e ele escreveu o seguinte, né? Então vamos responder, eu achei o comentário dele muito pertinente para a gente dissecar em cima. Então ele escreveu assim: ótima análise. Quero desenvolver essa sua visão de acreditar que o preço vai chegar e chegou. Então, Tássio, é, esse negócio da gente desenvolver essa visão, na verdade, não é nem a visão, é a confiança, né? Porque eu tenho certeza que você, aí nos seus trades, você coloca um alvo e você acredita que vai naquele alvo, né? Mas às vezes você não está tendo confiança de que ele vá buscar aquele alvo, tá? Nem sempre eu também tenho essa confiança de que o preço vai buscar o alvo. Das vezes pode ser porque o mercado está meio ruim para você, pode ser porque você não está acreditando no seu setup, ou também pode ser por falta de tempo de tela, né? Então, o que acontece? Eu tenho bastante tempo de tela já com a minha regra de colaboração, com a minha estratégia, com o meu operacional. Então, eu já passei várias vezes de fechar o trade antes e ele bater no alvo. Não foi uma, duas, três vezes, foram várias e várias e várias vezes que o trade ia e eu não ficava até o alvo e depois eu ficava com aquela dor de corno. Mas, então isso daí foi com o tempo eu fui falando, não, agora vai até o alvo, vai, vamos segurar até ir lá para cima, né? Então, conforme vai passando o tempo, você vai pegando mais coragem de segurar até o alvo, né? Então, às vezes é isso. Para mim, são três fatores que podem estar é, deixando você de acreditar. Ou é o operacional, que você não está confiando nele, ou você não tem o tempo de tela suficiente com aquele operacional para acreditar nele, né? Para ter certeza que ele vai buscar. Ou também, às vezes, o mercado não está tão bom e você está meio, né? Tá meio dolorido, porque toda hora tá buscando seu stop. Não tem problema nenhum, tá? Desde que quando você ganhar, você ganhe mais do que às vezes que você tá perdendo. É, lá, agora vamos continuar. Acho bastante arriscado fazer essas reentradas assim que inicia o rompimento, né? Então, ô Tássio, como eu sou um operador que gosta de buscar tendência, de qualquer jeito a gente está se arriscando, né? Desde a primeira entrada que a gente faz. Mas a gente está aumentando a mão, então fica um pouco mais arriscado. Mas você pode ver ali no vídeo que eu vou ajustando o meu stop conforme eu vou colocando mais contratos, tá? E por que a entrada no rompimento? O que acontece? O pessoal que está vendendo ali, big player sabe que estão vendendo ali, que tem ordens stop ali. O que vai acontecer? Se eu acredito que é uma tendência caracterizada por romper topos. Então, se a gente sabe que tem uma quantidade considerável de ordens ali, stop que vai entrar dando essa agressão, porque o mercado vai começar a comprar assim que ativar as ordens stop dos vendidos. Então faz sentido para mim que se eu estou é, no viés da compra, de que ele vai engatar a tendência, então ele vai romper o topo, vai pegar esses contratos e ele tem que explodir com a minha mão cheia. Porque pode ser que ele vai enroscar ali, mas vai ter o dia que ele vai explodir com a mão cheia, né? Tem às vezes que ele explode com a mão cheia, e aí ele dá aqueles tirão de 20 pontos, e você tá com a mão cheia, você faz bastante financeiro, né? Então, é por isso que eu coloquei ali as entradas no rompimentos. Também analiso minhas entradas, vejo. Vamos, peraí, vamos terminar de ler. Também revejo as minhas entradas, né? Ele falou aqui que ele analisa as entradas dele e cada vez que ele revê, ele vê algum sinal que não tinha visto antes. Cara, eu acho que isso daí é para todo mundo, né? Nos indicadores, nas médias ou nos candles. Mas eu acho que isso daí é para todo mundo, porque a gente está tão concentrado ali que a gente não vai olhar um outro tempo gráfico assim, porque pode até um pouco contaminar a sua análise. Porque, por exemplo, se você está operando ali num 5 minutos.
Às vezes você vai olhar 1 minuto, você vai falar, nossa, olha só que padrão de reversão no 1 minuto, mas na verdade vai dar uma contaminada nos 5 minutos e você acabar estragando aquele trade. Pode ser que venha acontecer de realmente ali fazer aquele padrão ali no 1 minuto e interferir, mudar todo o jogo. Mas conforme o tempo vai sendo maior, maior é o sinal, né? Mais forte é o sinal. Então eu acredito nisso, né? Que a gente está tão ali naquele, naquele tempo gráfico que a gente pode acabar não observando outras coisas e acabar o mercado vindo de ré contra a gente. Mas isso pra mim é normal, né? Eu acho que acontece com todo mundo aí de que depois que acaba o pregão, olha, putz, olha aquela entrada ali, mas é igual a gente vê aí os caras analisando o gráfico pronto, é muito fácil, né? Se fosse tão fácil assim, ninguém perderia, a gente ia ganhar todas as vezes. Então, acho que isso daí acontece com todo mundo, ok? Reparei que em tendências normais, as médias sempre estão acompanhando um suporte, próximo às mínimas da barra, e quando o preço está subindo e as médias afastando, já não é a mesma tendência de antes. O preço está se esticando. Eu já ligo o alerta de suposta correção, oscilação entre topos, fundos ou reversão do movimento. Então, Tássio, aí entra os meus indicadores ali, por exemplo, o DI, né, Times and Trades, e a minha regra de coloração. O que vai acontecer aí? Cara, uma coisa que eu aprendi aqui no dólar, pelo menos com dólar, né? É não cooperar contra a tendência do dólar, cara. De hipótese alguma. Tá lá 1%, eu subiu 1%, eu não vou comprar 1%, mas é difícil você vender ali no 1%, porque dependendo do dia ele vai explodir mais 1% e você vai levar uma paulada, né? Toda hora que você fica tentando comprar topo. Então, eu vou vender topo, né? Então na tendência é complicado a gente vender topo, tá? E mesmo que ele tá esticando, ele ainda continua a mesma tendência na minha visão, porque tá um dia de alta. A não ser que a gente use ali o Times and Trades para ver que os players estão mudando a posição deles, aqueles players que estavam bem comprados, que estavam comprando durante essa tendência de alta, eles comecem a vender, né? O DI começa a puxar para baixo, ele viole uma média, ele viole dois fundos, né? Quando ele pega as tendências compridas, eu gosto de fazer assim, ó. Ele subiu, aí ele fez fundo, subiu, aí ele vem, rompe esse fundo, eu espero ele fazer um próximo topo. Se ele romper esse fundo, para mim aí já é uma descaracterização da tendência, porque ele já renovou mínima duas vezes. Porque na tendência ele vai ter que renovar a mínima, né? Ele tem que, assim como ele está renovando o topo e máxima, ele tem que renovar a mínima também. Mas ele, sempre que ele renovar a mínima, tem que ser uma mínima maior. Então ele renovou uma mínima mais baixa do que a mínima anterior. E depois ele faz uma nova mínima menor, não rompe topos, aí já fico de segundo esperando. O porquê de eu ter entrado sempre nos rompimentos ali também dos rencos, né? Você falou de entrar no fundo do renco, né? Nas mínimas dos rencos. É o que está acontecendo no dólar esses dias. O, sempre que eu tenho tentado entrar num fundo ou numa retração, ele está revertendo e explodindo para baixo. E isso está me deixando meio, meio nervoso de se entrar numa retração, porque eu tô bem enviesado de que eu tenho certeza que a hora que ele retrair é porque ele vai reverter o mercado, né? Mesmo que eu não entre na venda, mas eu tenho certeza que toda vez que ele começar a corrigir, ele vai reverter, porque ele parece que ele igual o mini índice agora, né? Anda 1.000 pontos, volta 1.500, sobe 3.000, volta 10.000 para baixo, sem padrão nenhum. Vamos lá. O primeiro formou-se um canal de alta. Se essa entrada for próximo das mínimas, né? Então eu acabei de, de responder essa pergunta, né? Responder esse comentário dele ali. Um dia eu quero analisar o pregão ao vivo como se fosse um gráfico do passado. Cara, também quero chegar nesse ponto, porque a gente operar durante, a gente analisar durante o pregão ali é muito difícil mesmo, né? Eu vejo aí, a gente vê, todo mundo, não, tem. Principalmente esses caras que gostam de zoar sardinhas, né?
gosta de zoar a sardinhada falando assim: Não, vocês é otário, ó. Olha aqui, ó, como que é fácil. Você tinha que ter comprado nesse topo aqui, vendido nesse fundo. Olha aí, ó, como que tá claro. Mas será que na hora que o preço tava passando por aquela região, você, você sabia que eles seriam um fundo? Você não ia saber, cara. Você não ia saber que eles seriam um topo. Ao mesmo tempo que ele tá, que eu achei já que ia ser um fundo para continuar uma tendência, ele foi lá e me reverteu na minha cara. Achei que ia ser um topo para continuar a tendência de baixo, ele reverteu na minha cara também. Então, esses caras aí que analisa gráfico parado é muito fácil, né? Então, tem que se analisar. Eu acredito, eu gosto de ver cara analisando o pregão ao mesmo tempo. O meu último vídeo eu estava analisando a minha operação, mas fui falando o que eu ia fazendo, o que eu estava enxergando a todo momento, tá? E muito obrigado aí pelo seu canal, é, elogiando a gente. Estamos crescendo aí. E vamos trazer um conteúdo extra agora. Vamos falar sobre um padrão de candle. Vou até aumentar minha tela aqui, ó. Vamos lá. Vou chegar perto aqui para vocês. Esse padrão de candle, eu não sei se tem na literatura, tá? Porque eu nunca fui atrás dessa literatura de padrões de candles. Mas é um padrão de candle que para mim ele é muito importante e sempre ele me mostra uma continuação ou início de uma tendência, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu chamo ele de candle picolé. Se tiver algum nome na literatura e alguém sabia aí, bota nos comentários que vamos lá. Então, vamos colocar aqui no diário, ok? Estamos no diário. O candle que eu falo que é o candle picolé é isso aqui, ó. Ele, ele sempre forma um pavio e depois ele faz um corpo bem cheinho, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. Então, nós temos aqui esse candle, ó. Esse candle aqui, né? Não o de baixo lá, tá? Esse candle aqui, ó. Bem aqui, bem este aqui. Ele faz um pavio lá para baixo, depois ele fecha um corpo bem forte para cima. Preço continua a tendência durante, né? Continua fechando acima das mínimas, né? Sem renovar a mínima. 1, 2, 3, 4, 5 dias ele continua fechando acima das mínimas. Só no último, no sexto dia que ele foi fechar abaixo da mínima, tá? Então, o cara que comprou aqui, né? Se ele tivesse operando no diário, ele chegou a ter um lucro máximo de 152 pontos e um prejuízo, né? E um lucro, assim, se fosse sair aqui embaixo, ele sairia com 4 pontos, mas se ele fosse sair aqui, assim que ele fechou esse candle vermelho, se ele estivesse trazendo no stop de fundo, sairia com 44 pontos, ok? Vamos para o próximo para eu exemplificar, ok? Então, nós temos aqui novamente esse aqui, ó, né? Então, assim que ele faz esse movimento, novamente ele ficou aqui 3 dias sem fechar abaixo da mínima. No quarto dia ele rompe mínima e vem para baixo. Então o cara que comprou que ele chegou ao máximo de 56 pontos. Se ele saiu aqui nesse candle, ele teria tomado um stop de 56 também, tá? Mas ele chegou ao máximo de 66 pontos. Se ele colocou na mínima aqui e foi colocando mínima, ele sairia com 25 pontos de stop. Mas a gente vê que esse padrão que ele sempre é um ótimo padrão que mostra-nos que ele vai continuar um movimento, tá? Deixa eu colocar no WDO Foot e nós vamos ter mais candles desse para ver, tá bom? Né? Aqui já foi um momento que ele falhou, ele fez o padrão aqui, não deu continuidade, tudo bem, acontece. Novamente aqui, ó, olha o paviozinho para baixo, ele fechou lá em cima. Não pode ter muito pavio para cima, tá? Eu sempre olho isso, um pouquinho de pavio pode até ter, mas não pode ter muito pavio, ele tem que fechar com um corpinho bem cheinho, tá? Então depois desse candle ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só no oitavo dia que ele foi fechar abaixo da mínima
Então, o cara que comprou aqui, ele teve um lucro máximo de 365 e saiu com lucro de 157 pontos. Ok. Vamos lá, vamos lá. Procurando mais por ele. E depois eu vou te mostrar um que teve aqui no intraday, tá? Olha aqui novamente, ó. Corpinho bonito, um pouquinho de pavio para trás. Quanto maior o pavio, mais forte é o movimento. Depois disso, ele ficou 1, 2, 3, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, olha aí. Olha o tanto, olha quantos dias ele ficou engajado nesse canal de alta, tá? O cara que comprou, que segurou até o máximo do máximo, até ele começar a renovar a mínima, que ele parou de renovar máximas, ele teria aí um lucro máximo de 657 pontos. E se ele tivesse saído aqui, ele teria um ganho de 494. Ok? Vamos lá, vou mostrar mais. Olha aqui, ó. Perfeito. Vamos novamente, ó. Cadê, 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 cadê? Olha aqui, ó. Mais um. Então esse candle aqui, sempre que ele aparece, ainda mais se ele aparecer num fundo, para mim é um ótimo sinal de que ele vai continuar naquela direção. Então vamos colocar aqui, ó, hoje ele apareceu aqui nos 5 minutos, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. O preço veio contra. Assim que ele formou o fundo, né? Fez aquele padrãozinho de V, ele faz esse candle, né? Então, pavio, candle com corpo fechado. Ele veio aqui, fez um fundo novamente. Pavio, olha lá o corpinho fechado, pavio, corpinho fechado. E vai indo, pavio, corpinho fechado. E ele continua, continua e continua durante todo o dia, tá? Então, para quem opera padrão de candle, para mim isso daqui é um excelente padrão de candle. Eu gosto de ver ele aqui no diário. Na minha análise aqui, provavelmente agora nós teremos um ciclo de alta, né? Então nós tivemos um mínima, mínima, mínima maior. Esse candle aparecendo. Então vamos agora ver os próximos capítulos. Mas na minha visão, agora ele entra num ciclo de alta. Vamos esperar que amanhã, no próximo pregão, ele rompa essa máxima que ele não conseguiu romper de um outro dia. E venha testar novas máximas aqui. Se ele romper essas máximas, nós temos alvos lá para cima, tá? Durante esse tempo. Então, acredito que já deu por hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Nosso canal está crescendo. Se inscreva, compartilhe para aquele seu amigo que está precisando de uma mãozinha. E vamos pensar diferente, vamos ganhar dinheiro e até mais. Tchau.